Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Quarta-feira, 24 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição: Senado aprova adiamento das eleições municipais para 15 e 29 de novembro. Brasil tem 1.374 mortes por coronavírus em 24 horas. RM Vale chega a 5.500 infectados por Covid-19. Justiça suspende restrição de entrada em Ilhabela. Ministério da Agricultura monta plano para acompanhar nuvem de gafanhoto a caminho do Brasil. Estas e muito mais notícias, logo mais aqui no Abre Aspas. Nove horas e 36 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, 24 de junho. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a você que acompanha aí de casa. Sempre ressaltando que estamos ao vivo, né, Glauco? E a sua participação é muito importante. Portanto, converse aqui conosco, interaja, mandando sua mensagem, assim como já fez Valderi Teixeira, Ana Souza e Rosiane Soares, que mandam aqui bom dia pra gente, assim como também fez o Diego Santana. Ótimo dia para vocês aí de casa e continuem participando aqui conosco. Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham, obrigado pelo privilégio da sua audiência e eu já os convido para ainda no primeiro bloco, continuando as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Hoje conversaremos com a deputada estadual do PSL, Letícia Aguiar. Então, conversaremos ao vivo e você pode acompanhar essa entrevista conosco e, eventualmente, qualquer pergunta que você tiver, nós encaminharemos a deputada, tá ok? Fica aqui o convite ainda no primeiro bloco. Vamos às notícias. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, as famosas PECs, que adia as eleições municipais deste ano em razão da pandemia, claro, do novo coronavírus. O texto, votado em sessão remota, foi aprovado por 67 votos a 8 no primeiro turno e por 64 votos a 7 no segundo turno. Agora, a PEC segue para a Câmara dos Deputados. O primeiro turno deve ser em 15 de novembro e o segundo em 29 de novembro. Pois é, essa notícia é muito importante, né? Porque as eleições, assim como muitas coisas no Brasil, estão paradas devido ao coronavírus, né? A gente ressalta que, inclusive, as nossas entrevistas com os pré-candidatos aqui ainda não mudou. Por quê? O TSE ainda mantém as datas das convenções eleitorais, ou seja, os partidos políticos têm até agosto para oficializar as candidaturas à prefeitura. Então agora essa pauta vai para a Câmara para votação, a gente espera que rápido e aí sim para sanção presidencial, para então o TSE mudar as datas. Então vamos acompanhar de perto isso aí. Acompanhar de perto e nós todos como cidadãos temos a obrigação de aproveitar o tempo extra para fazer uma análise mais precisa a respeito de todos os candidatos. É um momento extremamente importante para que nós avaliemos dentro de um contexto difícil para o mundo inteiro, particularmente para o nosso querido Brasil e municípios, para que a gente faça as análises bem apuradas. A Polícia Federal reafirmou ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que precisa colher o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito aberto após Sérgio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça com acusações ao chefe do Executivo. A delegada Cristiane Machado, responsável pelas apurações, encaminhou o ofício ao decano do STF e disse que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual, nos próximos dias, se torna necessária a oitiva de Bolsonaro. A oitiva do presidente é considerada fundamental
para elucidar os fatos em apuração, uma vez que algumas das principais suspeitas sobre o mandatário decorrem de suas falas em aparições públicas e no vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. O comentário do comentarista, a opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Glauco, bom dia Douglas, caros e queridos internautas da SP Rio. Hoje até que tá fácil falar, viu? Porque realmente ontem, por determinação de um juiz de Brasília, o nosso presidente Jair Bolsonaro vai passar a ser multado se ele aparecer em público sem o uso da máscara. É impressionante como no Brasil essa questão do jeitinho, essa questão da autoridade, essa questão do sabe com quem você está falando, perdura e pelo jeito vai perdurar muito tempo, já que quem deveria dar o exemplo de cumprimento da ordem e da lei não faz isso. Todo mundo sabe que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Agora, quando você tem uma determinação legal, nem só a questão da pandemia, passou a ser uma lei em que você é obrigado a usar máscara, em que você é obrigado a evitar a convivência social próxima, a fazer isolamento social. E o nosso presidente da República, que é a pessoa que devia dar o exemplo para todos os outros brasileiros, vai para as concentrações, vai para a rua fazer manifestações, abraça todo mundo e sempre sem máscara, isso mais do que uma falta de bom senso, mais do que uma falta de respeito à legislação, que ele, como primeiro mandatário, deveria ser o primeiro também a obedecer, é uma falta de respeito a todos os cidadãos honestos e que procuram seguir as leis e ordens que existem nesse país. De parabéns à Justiça por fazer isso, e eu espero que isso se cumpra, né? E vamos aguardar aí os correligionários do Bolsonaro dizendo que isso é perseguição política mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Fica aí o comentário, a opinião do comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Um ótimo dia ao senhor. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral arquivaram a ação que pedia a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro e do vice-presidente Hamilton Mourão. Os ministros analisaram a ação por suposto abuso de poder econômico apresentada pela coligação que apoiava a candidatura presidencial de Fernando Haddad, do PT. A infração teria ocorrido, segundo a coligação de Haddad, com a colocação de dezenas de outdoors com padrões e mensagens semelhantes em pelo menos 33 municípios distribuídos em 13 estados durante a pré-campanha. O Ministério Público Eleitoral informou que colheu indícios de pelo menos 179 outdoors em 25 estados. No entendimento da coligação, a medida teve potencial para comprometer o equilíbrio da eleição presidencial. O TSE entendeu que não houve comprovação da parte autora dos outdoors e que os fatos não se revelaram robustos o suficiente para comprovar o abuso do poder econômico. Que comprova aí que a nossa justiça, também a justiça eleitoral, é muito lenta, né, Glauco? A gente está quase indo para o segundo ano de governo do já eleito presidente Jair Bolsonaro e a gente ainda está falando das eleições. Então, obviamente, se tivesse algo errado, teria que ser apurado e punido as irregularidades, né? Mas, enfim, isso ressalta a lentidão de todo o processo. Não tem dúvida, Douglas, independente de todas as boas vontades de candidatos, pré-candidatos, futuros candidatos, o fato é que o Brasil padece de um sistema arcaico, bastante corrupto e que não funciona. Então, independente às vezes da boa vontade de muita gente que já está no sistema, no governo e que pretende entrar no governo, é difícil entender uma máquina que é emperrada pela lentidão, pelo
atraso, aí fica difícil. A gente vê isso daqui do TSE refletido nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, da nossa política e da nossa máquina econômica. Infelizmente, enquanto não houver de fato, uma alteração nesse sentido, nós vamos continuar sendo um país atrasado porque anda devagar e anda com os olhos no passado. É terrível, mas essa é a única verdade. O novo secretário especial de Cultura, Mário Frias, assinou o termo de posse no final da tarde de ontem. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O secretário adjunto de Frias é Pedro José Vilar Godoy Horta. Segundo assessores presidenciais, Bolsonaro espera que o ator aumente o rigor na concessão de benefícios ao setor de audiovisual e implemente mudanças na Lei Rouanet. Um outro caso que se arrasta há anos e todo mundo tem razão. E o dinheiro desaparece. Pois é, Glauco, o setor da cultura, que é um setor que está sofrendo, como todos aqui, com a pandemia, mas também como outros setores, como a educação ou a saúde, inclusive, ainda não tinha um líder. Agora tem o líder aí, o secretário Mário Frias. A gente deseja boa sorte, mas a gente ressalta que ele não vai ter um trabalho fácil pela frente, inclusive com as pessoas do setor que são muito contrárias a algumas políticas do atual governo Jair Bolsonaro. Vamos ver como será a atuação dele e, como sempre, ele está só começando, então boa sorte, né? É o máximo que nós podemos falar, boa, mas muito boa sorte mesmo. E esperamos, claro, competência nas ações. O jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de 2020. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade a seus internautas. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio com distanciamento recomendado e, em caso de instabilidades na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. E hoje nós conversamos com a deputada estadual pelo PSL, Letícia Aguiar, pré-candidata aqui à Prefeitura de São José dos Campos. Já estamos em contato com a deputada. Deputada Letícia Aguiar, muito bom dia, a senhora nos ouve, nos vê, está tudo ok? Bom dia, Glauco, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes e internautas do jornal Abre Aspas. Estou ouvindo bem vocês, também assistindo bem, espero também que estejam me ouvindo adequadamente para que a gente possa fazer esse bate-papo produtivo. Perfeito, deputada, seja muito bem-vinda. Douglas, começamos a contar o tempo? Exatamente, com o tempo rolando, seja muito bem-vinda, deputada. E para começar, como a senhora vê essa pesquisa política em que a senhora aparece na quinta colocação com 4,2% das intenções de voto? Douglas, Glauco, bom, eu primeiro quero agradecer, né, as pessoas que têm nos apoiado bastante a colocar o nosso nome à disposição, haja vista o trabalho que nós estamos desenvolvendo, né, como deputada, no nosso primeiro ano de mandato. Eu ouço o tempo todo, aonde eu vou, por onde eu passo, também nas nossas redes sociais, pedidos das pessoas que me coloquem, né, à disposição, coloquem o meu nome à disposição
à prefeitura da cidade de São José dos Campos, né, do qual eu sou filha, nascida, vivo aqui em São José dos Campos, né, minha família eu formei aqui em São José dos Campos, então tenho muito orgulho, né, de poder fazer parte da minha cidade e poder contribuir com o meu trabalho. Então, eu quero agradecer primeiramente as pessoas que estão incentivando a gente a mais essa missão. Quanto em relação ao percentual, né, que foi feito através das pesquisas, eu entendo que, na verdade, até pela margem de erro, né, nós estamos aí pontuando, na verdade, numa terceira colocação. E o potencial de crescimento, né, já vista que dos entrevistados, mais de 34% não conhece ainda o meu nome, o meu trabalho, isso significa que a gente tem um potencial de crescimento muito grande. Então, com esse potencial de crescimento e tendo a oportunidade, como por exemplo, de estar aqui, né, no Jornal Abre Aspas, falando para as pessoas conhecendo a minha pessoa, conhecendo os valores que eu carrego, os princípios que eu carrego, o modelo de gestão que eu entendo ser importante e eficiente para a cidade, vai nos dar a abertura de que as pessoas possam, aí, quem sabe, numa próxima pesquisa, entender que o meu nome é um nome viável para a cidade de São José dos Campos, né? E também acessando, né, o nosso trabalho pelas nossas redes sociais, pelo site oficial, tem um site oficial, eu até convido a todos que acessem lá, que vejam como nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo pela cidade de São José dos Campos e por todo o Vale do Paraíba. O site é www.aquiétrabalho.com, né? Inclusive, nós temos divulgado recentemente, agora a questão da pandemia, da saúde, né, dos recursos destinados para a saúde, onde eu destinei aí, através do meu mandato, mais de 2 milhões de reais para a saúde de São José dos Campos, né, para o Hospital Municipal de São José dos Campos, compra de ambulância, para custeio, também para o Hospital Pio XII, que faz um trabalho tão sério e importante na cidade, e conseguimos também diversos recursos através do Ministério da Saúde, do nosso querido presidente Bolsonaro, através do senador Major Olímpio, que foram recursos de mais de 30 milhões para a região do Vale do Paraíba, para a área da saúde e para São José dos Campos, contemplados aí com mais de 6 milhões de reais, inclusive o GAC, né, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, que faz um trabalho seríssimo e dedicado no salvamento dessas crianças, o Antônio da Rocha Mar, o Hospital Pio XII, a Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos também foi contemplada. Então, nós temos um olhar muito focado em trabalho, em resultado, em melhorar a vida das pessoas. Então, quando as pessoas entenderem e puderem buscar mais informações do meu mandato, certamente eu entendo que esse apoio, esse potencial de crescimento do nosso nome tende a crescer bastante. Perfeito, deputado. A senhora agora tem 3 minutos e 30 no relógio. Vamos à segunda pergunta aqui. Quais os principais pontos a sua gestão teria no comando da cidade e em que pontos a sua gestão seria diferente da atual gestão do prefeito Felício Ramute? Eu entendo que o próximo prefeito ou prefeita da cidade de São José dos Campos vai ter um desafio muito grande, que é relacionado à geração de emprego, de renda, de retomada das atividades comerciais e de dar fôlego e sustentação para os comerciantes da cidade, para as grandes indústrias da cidade e também para aqueles informais, aqueles pequenos empreendedores, microempresários. A forma como o PSDB tem gerido o Estado, a gente tem visto que o PSDB tem uma falha muito grande, que não é ouvir as pessoas e ouvir quem está na ponta da linha, ouvir quem está passando por aquela situação e por aquela realidade, né? Eu entendo que um prefeito, né, ele tem que estar próximo das pessoas, ouvindo as pessoas, entendendo qual é a realidade, qual é a dificuldade que eles passam, para que possa desenvolver políticas públicas no sentido de dar a esses empreendedores, que são pessoas que querem trabalhar, né? Eles não estão pedindo favor ao Estado, eles não estão pedindo nada de graça, eles estão pedindo apenas possibilidades e soluções para que eles possam trabalhar e empreender na cidade que eles amam, na cidade que eles vivem, na cidade que eles decidiram, né, empreender e acreditar no seu sonho. Então, a gente vai buscar bastante, né? Nós já estamos aí desenhando o nosso plano de governo, inclusive com pessoas altamente capacitadas, com formação diferenciada, para que a gente possa apresentar para São José dos Campos
essas propostas de desenvolvimento econômico, haja visto que São José dos Campos, por ser uma das principais cidades do Vale do Paraíba, é um grande polo tecnológico, e ela precisa, sim, ser muito mais valorizada e reconhecida, isso na prática, inclusive com o desenvolvimento de startups, mas eu não quero deixar de esquecer de reforçar aqui aquele pequeno, né, aquele pequeno que faz a diferença no dia a dia, que empreende, que acredita, que sai de casa para trabalhar, que faz a diferença no município, que quer empreender, quer acreditar e investir no seu sonho. E das pautas todas que nós defendemos, né, da questão da educação, por exemplo, eu sou uma grande defensora dos colégios públicos militares, é uma proposta de modelo de ensino público que tem a adesão e o apoiamento da população, e é um ensino público de qualidade, que reforça, né, os índices do IDEB reforçam essa tese, essa nossa defesa, de que os colégios públicos militares, eles vêm realmente para agregar valor à sociedade, na qualidade do ensino público, no respeito ao professor, na disciplina, no hierarquismo, na formação do aluno, e também envolve a segurança pública como um todo, porque a sociedade como um todo ganha, né, com esse modelo de ensino. Falando de segurança pública, né, eu sou uma grande apoiadora das guardas civis municipais, eu tive a grande satisfação de trabalhar com a Guarda Municipal de São José dos Campos, entender a realidade deles. Sou favorável, inclusive, para que São José dos Campos amplie o trabalho da Guarda Municipal, mas não com o poder de fiscalizar o trabalhador, mas sim com a opção de ser mais uma ferramenta de polícia municipal, com o objetivo de proteger e defender o cidadão de bem, né? Nós somos a favor, aí, inclusive, da implantação do canil, com aquele trabalho com os cachorros devidamente treinados, em busca de pessoas desaparecidas e também no combate ao tráfico de drogas, principalmente nas áreas de escolas da nossa cidade, e também o ROMU, né, que são as rondas municipais, é um trabalho de elite das guardas municipais, que faz um enfrentamento maior, né, ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao combate àqueles fluxos que incomodam tanto as pessoas. Na questão da saúde, Glauco e Douglas, nós buscamos sempre humanizar, acho que a falta isso nessa gestão, né, e é isso que a gente vai trazer como proposta também para a saúde, a humanização no atendimento da saúde, né, que a prefeitura, né, que o governo municipal entenda que uma cidade é feita por pessoas, né, que as pessoas precisam de saúde para viver bem, para trabalhar, inclusive isso também envolve outras questões, né, como segurança, como empreendedorismo, como turismo econômico. Então, cuidar da saúde das pessoas é cuidar da cidade. Então, a gente vai buscar humanizar esse trabalho na saúde. Na questão da mobilidade urbana, que nós temos estudado bastante, é a respeito de fazer uma política diferenciada na conscientização dos motoristas ao invés da punição, né? Hoje a gente, infelizmente, vê que existem equipamentos de fiscalização que muitas vezes estão lá para punir e não para orientar de fato ou para evitar algum tipo de acidente, né? Existem, claro, a maioria dos equipamentos elas são necessárias por uma questão de organização de trânsito realmente, mas existem sim equipamentos que estão lá para punir, né, para tirar mais dinheiro do bolso do contribuinte, do pagador de imposto, que já paga tanto imposto, que já sofre tanto, né? Então nós estamos já estudando uma política para apresentar para o governo municipal de São José dos Campos para a redução do número de radares na nossa cidade, com o objetivo de conscientizar, informar, orientar e não punir. Perfeito, deputada. O cenário pós-pandemia é previsto como complicado na economia pública e privada. Se eleita, como a senhora lidaria com esse cenário? Agora a senhora está com 9 minutos e 30 segundos. Bom, como eu disse anteriormente, São José dos Campos ela tem muito potencial, né? Nos preocupa que em 2019 a gente perdeu muitos empregos na cidade de São José dos Campos, né? Foram mais de 700 pessoas que tiveram seus empregos perdidos. Então a gente precisa entender que São José dos Campos realmente ela tem o DNA da inovação, da tecnologia, somos plural, né? É um município plural que recebe pessoas de todo o estado que chegam em São José dos Campos, que querem ficar em São José dos Campos, que adotam São José dos Campos como seu município, que formam família aqui, que empreendem aqui. Então, é importante a gente fazer também esse intercâmbio com outras regiões, né?
está funcionando em outras cidades, em outras regiões, e trazer para cá, né, em parceria com o objetivo de fomentar, né, e incentivar que mais empresas venham para cá, se instalem aqui. E, mais uma vez, reforçando, não adianta também a gente olhar o grande se a gente não está olhando o pequeno, né? Aquele pequeno empreendedor, aquele pequeno informal, aquela pessoa que vive de bico, né? E ela não vive de bico simplesmente porque ela quer, porque é uma necessidade. Então, vamos abraçar essas pessoas, vamos ouvir essas pessoas, esses informais, esses ambulantes, né? O Estado, ele não pode, de maneira alguma, punir quem quer trabalhar, né? Ele tem que ser um incentivador, gerar políticas públicas para incentivar quem quer trabalhar, quem quer ganhar o pão de cada dia, quem quer empreender na cidade. Então, nós vamos buscar um método de trabalho nesse sentido, olhando desde o pequeno, desde aquele que está ali, de repente, no semáforo, vendendo, né, o seu pãozinho caseiro, desde as grandes indústrias, para que a gente possa olhar como um todo e olhar especificamente para as pessoas, olhando para as pessoas de maneira assim, o que você precisa? Como que eu, enquanto governo, posso te ajudar para que você possa empreender, acreditar no seu sonho, trabalhar para você, para sustentar a sua família e você ser mais uma ferramenta importante de impulsionamento da economia municipal. Então, nós temos essa visão, né, resumidamente, do nosso tempo, nós temos essa visão com o objetivo de trabalhar pelas pessoas, mudar, melhorar a vida das pessoas, olhar por todas as áreas, né, que fazem parte realmente de qualquer gestão, de uma gestão municipal ainda mais, que são a saúde, a educação, né, a cultura. É importante reforçar aqui que eu sou completamente favorável que nós voltemos com a Orquestra Sinfônica em São José dos Campos, justamente para incentivar um modelo de cultura positivo, que forme o cidadão, que a gente possa levar essa boa cultura, essa cultura raiz para dentro do ambiente escolar, porque a gente sabe como isso, né, tanto esporte quanto cultura, como são importantes como ferramenta realmente de transformação social. Então, nós iremos olhar como um todo, ouvir as pessoas, ouvir a necessidade das pessoas e, principalmente, ouvir quem quer trabalhar pela cidade, entendendo a realidade de cada um. Perfeito. Deputado, agora com 12 minutos e 30 segundos, vamos aqui para a nossa última pergunta. Temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em campanha. Um exemplo, educação, segurança, família, economia, etc. Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses cenários. Mas qual bandeira a senhora considera mais importante para a cidade de São José dos Campos? Bom, como eu disse aqui, né, assim, quando eu sou cristã e eu falo sempre que Deus me colocou nessa missão e eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa missão em que Deus me colocou. Eu tenho um amor muito grande ao trabalho que eu realizo e se Deus assim me quiser, né, como uma prefeita de uma cidade, da minha cidade, uma cidade que eu amo, uma cidade que inclusive é referência para todo o país, né, devido a diversos pontos que não vai dar tempo da gente elencar aqui, mas entendendo essa missão, né, e trazendo ela para dentro da gestão pública. Eu acho importante esses valores, esses princípios serem vistos pelo eleitorado, né, porque é uma pessoa que vai te representar na vida pública, né, mas é importante que você entenda que essa pessoa precisa ter os valores semelhantes com o que você acredita, com o que você defende, porque ela vai te representar, né? Então, acho que o grande diferencial da nossa bandeira é que São José dos Campos nunca teve a oportunidade de eleger uma prefeita com o meu perfil, né? Um perfil de direita, um perfil conservador, um perfil em defesa da família, em defesa da vida, do combate à corrupção, do trabalho pelas pessoas, de mudar e melhorar a vida das pessoas, de ouvir as pessoas, de uma gestão humanizada. Então, sem dúvida, eu sou um perfil diferente de todos os outros, sou um perfil com chances, né, reais de chegar até a prefeitura e oferecer essa nova proposta para a cidade de São José dos Campos. Perfeito. Deputada, a senhora tem 30 segundos aí para suas considerações finais. Muito obrigada pelo espaço, é importante a gente estar falando com o público de vocês. Parabéns pela entrevista, pelas perguntas, muito inteligentes, parabéns pelo trabalho de vocês. Glauco, que eu conheço já de muitos anos, né? É um jornalista muito conceituado aqui na região, e o Douglas está aprendendo com ele, tenho certeza disso. Contem com a gente, colocando mais uma vez a todos aqui à disposição o nosso site www.aquiatrabalho.com. O que precisar, estamos aqui às horas trabalhando pelas pessoas, juntos com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada estadual. A SP Rio Mais agradece e, claro, deseja uma ótima sorte à senhora também. Muito obrigado e um ótimo dia. Obrigado.
Pois é, Douglas, mais uma Mais entrevista que nós lembramos aqui que como a gente lê no começo aqui, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Então, claro, se você tiver alguma pergunta específica, assistiu a entrevista, quer alguma pergunta específica e nos mandar, nós encaminharemos as devidas assessorias de cada candidato. Por isso que a gente acaba não abrindo para as perguntas específicas, não é, Douglas? Exatamente. Mas encaminharemos sim as assessorias devidas, não é? Exatamente. Vale ressaltar que você que perdeu o começo da entrevista ou chegou já estava rolando, vai lá no site da sprriomais.com.br, lá tem uma abinha Eleições 2020, onde você pode pegar sua caneta, seu papel e anotar os pontos aí de cada candidato, tá bom? É muito importante fazer esse papel aí de cidadania. Imprescindível. O portal SP Rio Mais, além, claro, do abre aspas, deixa tudo à sua disposição. Momento de estarmos preparados para o sagrado direito do voto. O Brasil teve 1.374 novas mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem. Com isso, o país chegou a 52.645 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. O balanço também teve 39.436 novos casos registrados, totalizando 1.145.906. Do total, 613.345 foram recuperados e 3.911 mortes estão em investigação. Pois é, esse número aí de 1.374 mortes registradas em 24 horas, né? A gente sabe que elas não aconteceram especificamente em 24 horas, mas que foram registradas aí ontem. É o segundo maior número em 24 horas, então ressalto que a pandemia ainda não acabou, a pandemia ainda não está passando e, portanto, cabe a nós continuar tomando os cuidados básicos, né? Usar máscara corretamente, não deixar a máscara no nariz, trocar a máscara aí de 4 em 4 horas, lavar as mãos, evitar aglomerações, enfim. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai sair dessa. Cuidado, muito cuidado. Rápido comercial e já voltamos com mais abre aspas nesta quarta-feira nebulosa. A gente volta já, fique com a gente. 10h09, estamos de volta com abre aspas desta quarta-feira. Douglas, nós tivemos aí uma boa audiência com relação à entrevista com a deputada Letícia Aguiar e tem alguns comentários aí também, Exatamente, né? pessoal, a gente agradece a participação de vocês aí de casa interagindo conosco, né? Assim como fez a Ana Souza, o Luizão, que fez vários comentários aqui na nossa página. Vou pegar mais comentários aqui só um segundo. Temos aqui a Sandra Cecília, Maria Ivanete, José Carlos, Fábio Henrique, que fez uma pergunta aqui para a deputada. A gente ressalta que como as perguntas são pré-definidas, a gente vai estar enviando a sua pergunta à assessoria da deputada. Muito obrigado por participar. Selma Rosa Estrela Dalcinano, muito obrigado por participar aqui e interagir conosco aqui do Jornal Abre Aspas. Não tem dúvida, todos vocês têm uma lista bem grande aqui, mas a gente agradece de antemão a audiência de todos vocês. E a Polícia Civil encontrou ontem os corpos do casal de São José dos Campos, Letícia e Henrique, que estavam desaparecidos desde o dia 3 de junho. Letícia, de 23 anos, e Henrique, de 29, foram vistos pela última vez ao sair de São José dos Campos com destino a Paraibuna. Eles disseram à família que iriam fazer a venda de um carro e voltariam em seguida. No dia seguinte, ao perceber o desaparecimento, a família deu queixa à polícia. Um dia depois, o homem que estava com o carro do casal se apresentou à polícia em Salesópolis, alegando ter trocado o carro com um homem de Paraibuna. Segundo o boletim de ocorrência, o carro das vítimas foi trocado por um outro, incluindo como forma de pagamento R$ 2.000, um equipamento de som
e 4 galinhas. O homem apontado como responsável pela troca era caseiro de uma propriedade da zona rural de Paraibuna. A polícia pediu a prisão temporária do caseiro e de sua esposa no dia 10 de junho. Ontem, os corpos do casal foram encontrados em uma residência rural de Paraibuna. A polícia ainda apura a motivação do crime. Os suspeitos seguem aí detidos. Que caso estranho, né, Douglas? Exatamente, um caso estranho que triste principalmente, que está movimentando aqui os rumores aqui na cidade desde o dia 3, enfim. Tivemos aí uma parte da elucidação desse caso, com a polícia fazendo muito bem o seu trabalho e achando aí os corpos do casal, mas enfim, ainda falta a motivação do crime e a gente ressalta que a polícia ainda está investigando o caso, o que aconteceu neste meio que acabou levando à morte aí desse casal jovem aqui de São José dos Campos. Nossa, que coisa triste. A Justiça derrubou o trecho do decreto que restringia o acesso à Ilhabela. A decisão, em caráter liminar, foi tomada ontem, após uma ação popular movida pelo grupo Somos Todos Ilhabela, que reúne moradores de casas de veraneio. Eles reclamavam que estavam impedidos de entrar na cidade, mesmo com inúmeros pedidos à prefeitura. Segundo a Justiça, foram cerca de 150 pedidos de autorização de acesso feitas na Justiça na última semana. A entrada na cidade pela balsa estava restrita desde o início de março, quando começou o isolamento social no estado. Em junho, a gestão havia flexibilizado a entrada, mas ainda dependia de um pedido de autorização a ser avaliado pela prefeitura. A prefeitura alegava que a medida seria para restringir o turismo e o fluxo de pessoas na cidade para conter a disseminação do vírus. Afirmava ainda que Ilhabela tinha baixa retaguarda hospitalar. A decisão passa a valer a partir da intimação da prefeitura. A reportagem acionou a gestão para saber se foram intimados ou se recorreriam da decisão. E aguardava aí o retorno até a publicação da reportagem. Pois a gente sabe que muitas pessoas estavam se queixando que não estavam conseguindo essa autorização por meio do site da Prefeitura de Ilhabela, porque mesmo sendo morador, se você saísse da ilha, você precisava pedir autorização no site da Prefeitura para retornar. E os veranistas, principalmente, que são as pessoas que têm casa de fim de semana em Ilhabela, que alugam as casas, estavam também tendo que pedir essa autorização e não estavam sendo aceitas as autorizações. Então agora a Justiça oficialmente aí fez essa liminar, não é uma decisão concreta ainda, é uma decisão liminar, ou seja, pode mudar e a gente aguarda aí o retorno da Prefeitura para saber quando essa nova decisão vai estar valendo. Pois é, há um tempo atrás, quando nós noticiamos que isso ocorreria em Ilhabela, nós levantamos aqui um caso de que era um novo sistema em que fatalmente haveria algumas contestações com isso e que o problema deveria ter sido um pouco melhor analisado pela perspectiva da amplitude da coisa também. Tomar cuidado, ok, imprescindível, mas deveria se haver um cuidado, porque existe também todo um cuidado por parte dos veranistas, que são um número bem grande em Ilhabela. Resultado está aí. Quando o poder decide que ele tem uma boa ideia e simplesmente a aplica sem pensar nas consequências, como é uma constante, não só no poder municipal, como também em toda a amplitude do governo, acontecem essas coisas. Agora vamos ver o que vai para a Justiça e aí vocês já sabem o que acontece. Começa-se uma nova novela. Vamos nós. E mais uma decisão judicial sobre o coronavírus na nossa região. A Justiça determinou que a Prefeitura de São José dos Campos passe a cumprir integralmente as leis e diretrizes sobre transparência dos contratos emergenciais de enfrentamento à pandemia. A decisão foi tomada ontem após ação popular movida por um morador da cidade. A Justiça deu prazo de 10 dias para o Executivo comprovar o cumprimento integral da Lei de Acesso à Informação específica para o combate à pandemia. Lei
que foi sancionada em fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo Tribunal de Contas da União. Em caso de descumprimento, o município poderá ser multado. O valor ainda não foi definido. A decisão aponta que a prefeitura não divulga 4 dados importantes: o valor por unidade do item adquirido, a quantidade e tipo de bem ou serviço adquirido, a íntegra do processo administrativo que antecedeu a contratação e a íntegra do contrato. Antes da decisão, a prefeitura alegava que o portal da transparência da prefeitura tinha todas as informações disponíveis. No entanto, na defesa, a Justiça, a gestão tucana reconheceu que parte dos dados citados pelo MP não estão disponíveis na página específica das despesas relacionadas à Covid-19. Pois é, mais uma decisão judicial aí tomada durante essa polêmica pandemia do coronavírus, né, do que se trata ao tratamento do dinheiro, com o que está sendo gasto, e o que a gente espera é que tudo seja feito da forma mais transparente possível. A Prefeitura de São José dos Campos, por exemplo, já cancelou um contrato de compra de máscaras porque a empresa não existia. A gente ressalta que nenhum dinheiro foi entregue a essa empresa, mas é muito importante que nós, da imprensa e vocês aí, moradores, estejam fiscalizando todas as ações, não só da Prefeitura, mas do Governo do Estado, do Governo Federal, do Judiciário, enfim. Fiscalizando é que a gente se combate a corrupção, né? Não tenha a menor... Muito bem falado, Douglas. E muito mais do que esperar que o poder público, esperar que a justiça haja de acordo, nós temos o dever de exigir. Todos eles são pagos com o suor pago por você, com o suor do seu dinheiro, tá? Pago em impostos. Então nós temos que exigir e não só esperar que se faça. Colocamos, tem alguns comentários aqui na nossa live. Opa, isso é sempre muito bom. Kátia Silene, Joel Leite, José Linhares, Ivan Narciso ainda estão comentando aqui a entrevista da Letícia Guiar. Muito obrigado por participarem com a gente. O Edivar Júnior mandou uma mensagem aqui para o Glauco. Bom dia, meu caro amigo Glauco, saudades de você. Assim como também faz a Lu Santana, que manda bom dia aqui para a gente. E a Neuza Lino, que também manda bom dia aqui pra gente. Muito obrigado por participarem aqui do Abre Aspas conosco. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Grande amigo Edivar Júnior, muito obrigado. Há tempo não o vejo também. Espero que esteja bem e toda a família aí em paz. Muito obrigado pela audiência. E vamos aos números oficiais do coronavírus em nossa região. Com mais de 500 casos registrados em apenas 2 dias, a RM Vale ultrapassou ontem a marca de 5.500 casos confirmados da Covid-19. De acordo com os boletins epidemiológicos das 39 cidades da região, o Vale já acumula 5.560 casos. Até agora, no mês de junho, foram confirmados 3.232 casos da doença. A região ainda investiga mais 2.986 casos suspeitos. Dentre os confirmados, o maior número é em São José dos Campos, 2.365 diagnósticos. Foram 173 novos positivos apenas nesta terça-feira. São Sebastião vem na sequência com 494, seguida por Jacareí com 475 e Taubaté 465. A região totaliza 213 mortes confirmadas, além de 36 suspeitas. O número de pacientes recuperados é de 3.405. Números assustadores, não é? Exatamente, o que comprova aí que a pandemia nesse mês de junho está amplamente se dissipando aqui pela nossa região. Fazendo uma conta básica, aí, mais ou menos 60% dos casos foram registrados em junho. Então é um número altíssimo, e o mês de junho ainda nem acabou, né? Então a gente tem que tomar cuidado sim, como a gente sempre vem falando, ressaltar aqui os cuidados individuais, coletivos e principalmente alertar que essa pandemia ainda não acabou aqui na nossa região. Então tome cuidado e fique em casa se possível.
Pois é, essa história não acabou, infelizmente. E esse aumento gradativo dos casos na região fez com que a prefeitura de Taubaté anunciasse uma série de ações aí para tentar reduzir a circulação de pessoas no município. Na Praça Dom Epaminondas, por exemplo, a prefeitura vai remover todos os bancos para evitar, claro, a permanência das pessoas no local. Abre aspas. Esta medida pode ser estendida para outras praças em caso de necessidade, alertou o município. Já o calçadão que leva ao mercado municipal deve contar com corredores exclusivos para subida e descida dos consumidores. Além disso, a fiscalização pelo uso de máscaras para as pessoas que estiverem nas ruas passará a ser mais rigorosa. Quem for flagrado sem máscara vai receber um auto de constatação. Em caso de reincidência, será aplicada uma multa. Também está prevista a continuidade da Operação Sossego, realizada nos fins de semana para evitar e dispersar aglomerações, auxiliando na manutenção do isolamento social. Douglas, um fato a ser aqui levantado, né? Esse auto de constatação, depois será aplicada uma multa. Vem aí um novo processo totalmente inédito para a população como um todo. E inédito também para as autoridades que vão fazer essa fiscalização, este auto de constatação e, eventualmente, o auto aí de infração aplicando uma multa. Um sentido complicado para que essa coisa seja efetiva mesmo. Vem confusão aí pela frente, parece. Exatamente, é muito complicado você notificar uma pessoa, ou seja, no CPF, pessoa física, uma vez e depois encontrar ela de novo e novamente já saber que essa pessoa já foi notificada. Ou seja, pode acontecer que a pessoa seja notificada como se fosse a primeira vez várias vezes. Então vale ressaltar que a gente tem dúvida aí de como será esse processo. Você vai ter aí um cadastro do CPF da pessoa, pelos guardas municipais, pela fiscalização, pela polícia, enfim. Vamos aguardar algumas medidas aí que, segundo a Prefeitura de Taubaté, são necessárias, mas a gente aqui da imprensa tem que cobrar para ver como é que vai ser feito, qual vai ser o valor dessa multa, enfim. E temerário, acredito eu, as situações em que vão acontecer isso daí. A partir da abordagem, seja, não sei quem vai fazer, que também ainda a gente não sabe. Se vai ser a Polícia Militar, a Guarda Municipal, se vai ter uma fiscalização da Prefeitura para fazer isso. Mas se uma pessoa, for um fato aqui, fictício, a pessoa é abordada. Eu não estou aqui com meu CPF. O que vai acontecer? Ela vai ser recolhida à delegacia. Como vai ser esse procedimento? Mais uma vez a gente ressalta que criar o procedimento sem ter o entendimento global do que ele envolve é uma atuação temerária. Então, até colocar mão e contramão para pedestre, ok. Vamos fazer o que daqui a pouco? Vamos colocar placa em todo mundo para poder ser multado? Aí já é uma viagem mesmo. Mas é temerário isso daí. Uma situação, como é que é? A pessoa não tem. Ela vai ser recolhida a uma delegacia, isso é uma apreensão, uma prisão, e como que vai ser a autuação dela? Ela vai receber um canhotinho em casa para pagar a multa? Tudo muito confuso, muito confuso. A gente sabe que a boa intenção sempre tem, né? O difícil é aplicar. E mais uma vez a gente ressalta, a pandemia não acabou, o pessoal tem que ficar em casa e a prefeitura tem que fiscalizar. Agora resta saber como, né? Pois é. Vamos a um rápido comercial e na volta nós temos o tempo, porque parece que vem, finalmente, o friozinho por aí. Rápido intervalo, a gente já volta, fique com a gente. Dez horas e 29 minutos, estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta quarta-feira. E antes do tempo, quero agradecer aqui, a gente recebeu várias mensagens, aos profissionais dos aplicativos aí de transporte, Uber 99 e todos os mais aí, que a gente recebeu vários aqui que entre o deslocamento ou às vezes mesmo no deslocamento acompanham aqui o jornal Abre Aspas. Nós agradecemos muito, muito mesmo a sua audiência e estamos, claro, sempre à disposição de vocês e de todo mundo da população, trazendo o conteúdo
de verdade. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, né, Douglas? É um prazer a todos nós. Exatamente. Falem aí na nossa live de onde vocês falam, de onde vocês estão. Compartilhem aqui, sou um motorista de aplicativo. A gente está aqui para ouvir vocês e, quando possível, também ajudar. Não tenha dúvida, e você que está rodando bastante pela cidade aí, tendo alguma novidade que você considere de interesse público, manda para a gente aqui no ar. A gente, sendo pertinente, sendo possível, claro, a gente coloca no ar. Muito obrigado, um ótimo dia, um bom trabalho a todos vocês aí. Mas vamos saber, como eu falei, parece que vem por aí uma frente fria. Para aquelas pessoas que gostam, aqui na redação já fica todo mundo apavorado, todo mundo morre de medo de frio, mas parece que o tempo vai dar uma mudadinha aí. Vamos saber com ele como é que fica. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira será mais um dia de tempo estável aqui na nossa região. Teremos céu parcialmente nublado a claro, com bastante sol e calor no período da tarde, e a umidade relativa do ar vai chegar a níveis críticos, né? Pode ficar inclusive abaixo até dos 30%. Por isso vale aquele lembrete de lembrar de beber bastante água e tomar cuidado com aqueles focos de incêndio que podem acontecer principalmente ao lado de rodovias. As temperaturas ficarão aí na casa dos 28 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 27 na capital e 23 na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que a quinta ainda siga com tempo estável, mas a partir de sexta-feira uma frente fria deverá provocar aumento da nebulosidade e chuva fraca a moderada a partir da noite de sexta. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Grande Caio Souza, muito obrigado. Para mim, particularmente, para as pessoas que gostam de inverno, ótimas notícias para o final de semana. Preparar o caldinho, preparar a TV e vamos ver esse friozinho, repito, para desespero de algumas pessoas aqui da redação. Você gosta de frio ou, Douglas, eu prefiro calor? Não sou muito fã de frio, não sou nada fã de frio. É por isso que você fez essa cara de desilusão quando eu falei que vinha o frio por aí. Exatamente. O calor extremo também não é bom. O extremo nunca é bom, mas o friozinho que vai chegar por aí é bom. Eu já comecei a tirar o agasalho lá do guarda-roupa, bater um pouco, porque o frio vai chegar com força. Né? Tomara que chegue com força e seja bem-vindo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que o Ministério montou um plano para acompanhar a nuvem de gafanhotos que pode estar a caminho do Brasil. Nesta segunda-feira, 22, autoridades do governo da Argentina informaram que uma nuvem de gafanhotos levantou voo na província de Corrientes e que pode atravessar a fronteira com o Rio Grande do Sul. Conforme matéria do Portal Terra, em comunicado, o governo da província de Córdoba informou que em 1 quilômetro quadrado de nuvem pode haver cerca de 40 milhões de insetos com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período. Pelo Twitter, Tereza Cristina disse que o governo já monitora a situação. Segundo as autoridades argentinas, a nuvem teve origem no Paraguai e vem atravessando o país desde a semana passada, apesar de já terem identificado um grupo de gafanhotos no final de maio. Nesse meio tempo, lavouras de milho foram totalmente destruídas pela praga. Douglas Cruz, o que é este ano de 2020? Eu estou me sentindo no Egito, com as 7 pragas lá da antiguidade. Exatamente, não é fácil não. E para quem acha que isso é bobeira, você acabou de falar. Os gafanhotos são uma praga que, olha aí, a gente está vendo nas imagens, devoram plantações. E o Brasil, que tem aí na agricultura sua economia maior, tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque isso aí pode chegar e acabar de vez com a nossa economia. Portanto, o Ministério da Agricultura tem que prestar atenção nisso sim, principalmente nos próximos dias, onde está previsto essa chegada lá no Rio Grande do Sul, porque essa praga também está sendo avisada, né? Temos que tomar cuidado. Olha, para todos aqueles que estão mantendo, como eu até já vinha falado aqui
há um tempo atrás, mantendo um diário do ano de 2020, que já entrou para a história com alguns índices terríveis. Está aí mais uma boa informação para você pôr. Querido diário, aí está para chegar uma nuvem de gafanhoto. Escreva, porque nós vamos precisar contar a história de 2020 um dia. E o cancelamento das festas de São João no mês de junho, que geram grande lucro para o Nordeste, deve causar um prejuízo de pelo menos R$ 1 bilhão na economia dos principais estados da região. De acordo com a Folha, a estimativa refere-se apenas às maiores festas juninas dos estados em questão, considerando também Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Se forem considerados todos os eventos, o impacto ainda é muito maior. Somente na Bahia, o período junino movimenta cerca de 550 milhões de reais. Na economia, estima o governo do estado, o bem gera entre 40 mil e 50 mil empregos. Ou seja, o impacto não é estritamente na economia. A mão de obra dentro de uma pandemia que já sacudiu o mercado de trabalho se vê, em função de eventos cancelados, prejudicando ainda mais gente. Muito difícil mesmo. Muito difícil, para quem não sabe aí, a festa junina, esse período junino de junho e julho também, né, é considerada para muitas cidades, se não a principal festa, a segunda maior festa aí do calendário do ano, logo perdendo quase sempre para o carnaval. Mas é impressionante aí que a pandemia aí, de uma maneira direta, está prejudicando mais uma vez a economia. Não tem dúvida. E lembrando do pessoal que trabalha especificamente com eventos, extremamente prejudicados, porque eles deixaram de acontecer há praticamente aí 4, 5 meses já. Então, o reflexo perverso também. Mas olha só, um brasileiro teve uma boa ideia. Ele criou o cão-domínio. É isso mesmo, cão-domínio. Uma espécie de condomínio para abrigar cachorros que vivem em situação de rua nessas noites frias aí. São casas gigantes, capazes de abrigar até 6 cachorros no mesmo espaço. As primeiras foram construídas por Saulo Botelho e instaladas em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele criou 2 tipos de cão-domínios. A casa maior se chama Vogue Cão-domínio. Ela tem 3 metros de comprimento e 2 de largura. São 2 módulos e uma área de sol. Explicou em entrevista ao Só Notícia Boa, Saulo Botelho, que é formado em Direito e trabalha como autônomo. Além do teto, os bichinhos que moram nas casas são castrados, vacinados, vão ao veterinário e comem ração premium. Bacana, né? Bacana, linda atitude aí. Mesmo em meio a essa pandemia, a gente tem aí muitas pessoas se isolando de outras, deixando de ter esse convívio social, que às vezes é até inclusive obrigatório, mas a gente ressalta que as instituições que lidam não só com pessoas, mas com animais não podem parar de trabalhar, que muitas pessoas dependem desse auxílio. Então vale ressaltar essa boa atitude que esse senhor aí, Saulo Botelho, teve, que apesar aí de com certeza estar impactado economicamente, continua ajudando os cãezinhos nesse momento de frio que vai chegar. Não tem a menor dúvida, e eu acho que solidariedade, não é, Douglas? É a tônica. Seja o que for, seja com os animais, a solidariedade atualmente, frente a tudo isso que todos nós estamos passando, é imprescindível. Não vamos nos esquecer também daquele vizinho do lado que mora sozinho e que talvez não tenha ninguém para conversar. De repente, um oi pelo interfone já pode fazer uma grande diferença. Solidariedade é tudo, né, Douglas? Exatamente. Com os humanos, com os animais também, principalmente. A gente vem vendo ultimamente muitas notícias de maus tratos nos animais. Então, a gente termina o jornal de hoje com essa ótima notícia que você leve de exemplo. Nós também levemos aí de exemplo. Não tem a menor dúvida, nós agradecemos a todos que nos acompanharam ao vivo nessa edição de quarta-feira do Abre Aspas e os convidamos a estarem de novo conosco amanhã, a partir das 9h30 ao vivo. Muito obrigado, ratificando aqui o nosso grande abraço a todos os profissionais de aplicativos de transporte aí,
que nos seguem, nós agradecemos muito, desejando um bom dia a eles e, claro, a todos vocês. Douglas Cruz, mais um ótimo dia a você também. Até amanhã. Até amanhã, com certeza.